pessoal, meu nome é Josilane de Sales, sou psicóloga do município do Rio de Janeiro, sou doutoranda do programa de Teoria Psicanalítica da UFRJ, tenho experiência então tanto na clínica, na área da psicologia escolar e também em reabilitação, que eu fiz uma residência numa instituição de reabilitação física. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a questão da gestão da diversidade e políticas inclusivas na educação, inserção e desenvolvimento escolar da pessoa com deficiência. O que a gente vai ver então na aula de hoje? A gente vai ver um pouco da ideia de diversidade na educação, vai ver um pouco das políticas inclusivas na educação e seus antecedentes, os marcos históricos e legais das políticas inclusivas na educação brasileira e a psicologia e a perspectiva da inclusão nas escolas. Vale lembrar que todo esse material está na apostila de vocês, que tudo que vai ser apresentado aqui vocês têm na apostila. Diversidade na educação. Primeira coisa, acho que a gente tem que pensar um pouco sobre a palavra diversidade. Essa é uma palavra, então, que remete à pluralidade, à variedade, à multiplicidade, à diferença, à abundância de coisas distintas ou à divergência. E ela pode ser pensada levando em consideração vários aspectos. Nesse sentido, podemos falar em diversidade cultural, biológica, étnica, linguística, religiosa e etc. Mas acho importante dizer que a diversidade nem sempre fez parte da educação formal. Nem sempre a escola trabalhou com a diversidade. E a exclusão no âmbito escolar, ela foi durante muito tempo legitimada pelo Estado através de políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. Ou seja, a escola não era garantida para todos, não tinha um estranhamento do Estado ou da sociedade sobre isso. Aos poucos esse quadro foi se modificando e aconteceu gradativamente uma abertura da educação. É o que a gente fala de democratização do ensino. Porém, mesmo que legalmente o acesso à educação tenha sido definido como um direito de todos na Constituição de 88, ainda hoje aqueles considerados fora dos padrões escolares são excluídos. Então, diversas pesquisas mostram que, apesar da escola, perante a lei, perante a Constituição, ser um lugar para todos, não é bem isso que acontece. E quem fala isso são os pesquisadores da área da psicologia escolar, inclusive publicações oficiais do MEC, como essa que está referida aí no slide. Tendo em vista, então, que a escola, mesmo perante a lei, sendo um lugar destinado a todos, não estava incluindo todos, estava excluindo, mesmo que de forma sutil. Por volta de 1970, surge uma série de movimentos com o objetivo de subverter a lógica da exclusão. E esses movimentos foram, aos poucos, dando origem ao que a gente chama hoje de educação inclusiva. Então, hoje, a lógica é que a educação escolar deve ajudar professor e alunos a compreenderem que a diferença entre pessoas, povos e nações é saudável e enriquecedora, que é preciso valorizá-la para garantir a democracia. Então, essa é a concepção atual, mas nem sempre foi assim. Então, a gente teve um longo caminho antes de chegar a uma ideia de escola inclusiva. E esse caminho, então, a gente pode fazer alguns recortes, alguns marcos. A gente teve, então, o momento da exclusão, o momento da segregação e o momento da integração antes de atingir o que hoje a gente chama de inclusão. Vou falar um pouquinho agora sobre cada um desses momentos. A exclusão é um período antes de Cristo, ele foi marcado pelo extermínio. O diferente, o que estava fora do padrão vigente, provocava medo e deveria ser eliminado. A pessoa com algum tipo de deficiência não tinha direito à vida. Então, nesse período da história, a pessoa com deficiência era condenada à morte mesmo, Então, se nascia uma criança deficiente, ela era abandonada. Isso é um período anterior a Cristo. Com o tempo, isso também se modificou.
E aí a gente entra numa outra fase, que é o período de segregação. Essa modificação ocorre após o cristianismo, após o surgimento da religião católica, porque a partir de então, a pessoa com deficiência ela não podia mais ser eliminada. Por quê? Porque ela tinha alma. E tendo alma, ela tinha direito à vida. Porém, ela não podia viver junto com as outras pessoas. Ela tinha que viver segregada em instituições religiosas, asilos e hospitais. A deficiência nessa época ela era explicada por meio de forças sobrenaturais. Ou a pessoa estava possuída por algum demônio, ou a pessoa estava pagando um pecado de uma vida anterior. O fato é que a diferença da segregação para a exclusão é que na segregação ela tem direito à vida, porém tem que viver afastada dos demais. Até que a gente entra no período da integração. Depois de um longo tempo, surge então na Europa, no início da década de 1960, em decorrência das guerras mundiais, do fortalecimento dos direitos humanos e o avanço das ciências. Surge então um novo paradigma. E é fácil de a gente entender por que esses três fatos dão origem a esse paradigma, Porque após as guerras, alguns soldados voltavam com lesões, com deficiências e deveriam ser integrados à sociedade. O fortalecimento dos direitos humanos, então as pessoas deveriam, além do direito à vida, viverem com dignidade, e o avanço das ciências, que começa a explicar algumas deficiências. A pessoa não é mais deficiente porque tem um demônio, e também as ciências ajudam no tratamento, na reabilitação de alguns casos. Subjacente ao movimento da integração está o princípio da normalização. O que esse princípio diz? Ele visa oferecer às pessoas com necessidades especiais condições de vida semelhantes às do resto da sociedade. Então, as pessoas com necessidades especiais, algum tipo de deficiência, deveriam estar aí na sociedade vivendo o mais próximo possível das pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. No Brasil, o período da integração ganha força em 1970, visando por fim a práticas de exclusão às quais estavam submetidas as pessoas portadoras de deficiência. Então, nesse contexto, os alunos com deficiências, eles poderiam frequentar escolas, desde que fossem considerados aptos, e aí na escola eles poderiam ser inseridos em dois tipos, na verdade, Eles poderiam ser inseridos nas escolas especiais, que eram escolas direcionadas a pessoas com alguma deficiência. Como exemplo, a gente pode dizer o Instituto Benjamin Constant, o INES, ou em classes especiais dentro das escolas. E uma das características desse período aqui no Brasil foi a proliferação de classes especiais dentro das escolas regulares. Então, no período da integração tem um boom de classes especiais. Isso acontece porque os alunos estavam sendo avaliados de forma errônea. O que se passava? Então, o aluno tinha algum nível de dificuldade, mas esse aluno não tinha nenhuma deficiência de fato, e ele era então encaminhado para as classes especiais. O número de alunos e de classes especiais cresceu muito nessa época. E dentro dessa perspectiva, cabia ao aluno com deficiência se integrar à escola, ou seja, é ele que precisa se esforçar para se adaptar e não a escola se adequar às suas necessidades. Isso é muito importante, essa parte, A gente tem que ter isso muito claro, que na integração, quem tem que se adaptar é o aluno e não a escola. E atualmente, esse pressuposto da integração ele é considerado ultrapassado, justamente por conta dessa perspectiva de que é o aluno que tem que se integrar à escola, E aos poucos, então, justo porque a integração ela foi boa, ela é um avanço comparado aos outros períodos, mas ela gerou uma série de efeitos, como o aumento do número de classes especiais. Aos poucos, esse movimento também foi recebendo críticas e deu origem, então, ao que hoje a gente conhece como o movimento da inclusão. O movimento mundial pela inclusão ele teve início nos Estados Unidos em 1975.
ele constitui uma ação política, cultural, social e pedagógica em defesa dos direitos de todos os alunos estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. Entende que as diferenças fazem parte da humanidade. Desse modo, o processo de ensino deve ajustar-se às singularidades e necessidades de cada aluno, e não o contrário. Reparem o que o movimento da inclusão entende por diferença, como ele lida com a diferença. Então, ele lida com a diferença de uma forma positiva. Isso, comparando com o movimento anterior, que foi o movimento da integração, é um marco. Na integração, o aluno até poderia estar dentro da escola, mas ele não era valorizado, né? Essa diferença ela não era valorizada. E essa é a principal diferença entre os dois movimentos. O movimento da inclusão, com isso, né, com o fato dele considerar a diferença como um valor, ele apresenta um novo olhar para o aluno e para todo o aluno, não é só para o aluno com deficiência. O foco desse movimento não está na deficiência, mas sim na pessoa com interesses e necessidades educacionais específicas. Ele visa combater as práticas discriminatórias e segregacionistas. A diversidade nele é um valor educativo, um caminho para potencializar a aprendizagem. Volto a repetir que, então, essa aqui é a principal marca desse movimento, que ele valoriza a diversidade, né? Não é simplesmente pega um aluno que tem alguma deficiência e coloca na escola, mas as diferenças, as diversidades, elas são valorizadas, elas são consideradas positivas para o aprendizado de todos os alunos, não só dos alunos com algum tipo de deficiência. A inclusão, então, é um processo pelo qual os sistemas sociais comuns se tornam adequados para a diversidade humana. Todo tipo de diversidade, né? De etnia, de raça, de língua, nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiências e outros, através da participação das próprias pessoas envolvidas. Então, o movimento da inclusão, além de estar incluindo todo mundo, não inclui de qualquer forma. Quem está sendo incluído, quem tem a diversidade, né, as pessoas que são consideradas diferentes, elas são ouvidas, consultadas, fazem parte desse processo de inclusão. Então, para uma escola ser inclusiva, ela precisa garantir acesso, permanência e aprendizagem para todos os estudantes. Reparem que eu estou destacando a palavra todo, porque todos, né? Porque são para todos os estudantes. O movimento da inclusão, ele começa pensando nas pessoas portadoras de necessidades especiais, mas no final ele vai afetar a todos os indivíduos da educação. Nessa perspectiva, a escola inclusiva é mais do que uma escola que acolhe as pessoas com necessidades educativas especiais. É, antes de tudo, uma escola democrática. E essa é uma ideia também muito cara e muito importante para o movimento da inclusão, né? A ideia de escola democrática, que é uma escola para todos. Então, acho que essa parte ela tem que ficar bem clara, porque isso pode ser cobrado no concurso, em vários concursos, né? Que o movimento da inclusão, a favor de quem está o movimento da inclusão? De todos os alunos. Embora ele tenha começado pensando na questão nas pessoas com alguma necessidade especial. Então, educação inclusiva é um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Essa é a ideia da educação inclusiva. Uma escola, então, que está fundamentada nos direitos humanos, que tem a igualdade, né, que se conjuga com a diferença como valor. Isso, então, é algo que a gente tem que fixar. No movimento da inclusão, a diferença, a diversidade é um valor e não um empecilho à educação. Pelo contrário, potencializa a educação.
Agora eu vou apresentar aqui para vocês uma figura que eu acho que ajuda a gente a entender um pouquinho melhor aí, a fixar o que é exclusão, o que é segregação, o que é integração, o que é inclusão. Reparem, na primeira figura da exclusão, as pessoas com alguma diferença, alguma necessidade especial, elas estão fora do círculo, né? Como se elas estivessem fora do universo. Então, estão aí realmente excluídas, condenadas à morte, não tem um universo para elas possível. No segundo quadrante, que é o da segregação, as pessoas com alguma diferença, alguma necessidade estão dentro de um universo, então elas podem sobreviver, mas de maneira nenhuma elas se relacionam com as outras pessoas que não têm nenhuma deficiência ou nenhuma necessidade. No outro quadrante, que é o da integração, reparem que as pessoas com necessidades especiais, deficiência ou diferentes, estão dentro do mesmo universo que os demais, porém, de alguma forma, eles continuam segregados, né? Como se fosse um subuniverso dentro do universo maior. Essa é a integração. E no último quadrante, que é o da inclusão, é só a gente reparar que está todo mundo, como se diz, junto e misturado, né? As pessoas estão convivendo, estão se relacionando, todas as pessoas aí bem próximas. Agora eu vou voltar aqui, eu trouxe esse quadrinho porque em concurso, em geral, o que costuma ser cobrado, né? Quando tem provas que cobram essa questão, em geral eles cobram ou sobre a inclusão ou sobre a integração, ou fazendo uma comparação entre esses dois movimentos e às vezes tentando levar o candidato a fazer alguma confusão. Por isso eu fiz essa divisão aqui esquemática, né, marcando que tem uma diferença entre a integração e a inclusão e colocando aqui quais são as principais diferenças para a gente fixar isso e não esquecer disso. Vamos lá. Na integração, ela é um modelo ultrapassado. A inclusão é um modelo atual. Na integração, a escola propõe um ensino igual para todos. Cabe aos alunos se adaptarem às exigências do sistema. Na inclusão, na verdade, ela vai apresentar um novo olhar para todo aluno, com ou sem deficiência, e é a escola que deve se ajustar às singularidades e necessidades de cada aluno. Isso é muito importante na inclusão, gente. A inclusão ela é caracterizada porque é a escola que vai estar atenta às singularidades e necessidades de cada aluno. E é a escola que então tem que se adaptar a todos os alunos e não só os alunos com necessidades especiais. Então, a escola se adapta a todos. Na integração, a escola ela não é responsável por promover condições de acesso e permanência das pessoas portadoras de necessidades especiais. Já na inclusão, é justamente o contrário, né? A escola tem por objetivo atender a todos os seus alunos com suas características próprias. Então, ela precisa se adaptar a cada aluno. Então, vamos fazer uma questão aqui para ver se a gente conseguiu compreender bem o que foi falado? Vamos lá, essa é uma questão de 2017. Na década de 50 do século passado, o princípio da normalização orientou o atendimento educacional ofertado aos estudantes com necessidades especiais. No que se refere a esse assunto, assinale a opção correta. E aqui vai uma dica, pessoal. Em geral, quando eu pego uma questão de concurso, às vezes uma questão tem um enunciado enorme, essa tem até um enunciado curto. Eu tento extrair sobre o que a questão está pedindo. Então, o que a questão está querendo saber aqui, gente? Sobre a normalização. Primeira coisa que eu faço, eu fecho o olho e tento me lembrar de tudo que eu já li sobre a normalização. Tento fazer uma associação livre sobre a normalização. Então, vou fazer isso aqui com vocês agora. Eu faço isso antes mesmo de ler as respostas, porque isso me ajuda depois. E aí, em geral, eu anoto de lápis, assim, na prova, o que me ocorre. Quando a gente fala em normalização, do que a gente pode lembrar? Que eu acabei de falar para vocês.
A normalização é um dos princípios que tem a ver com o momento da integração. Qual foi o momento da integração? É um momento que vem antes da inclusão, onde os alunos estão dentro da escola, mas ainda de alguma forma não estão incluídos, estão em classes especiais, estão um pouco segregados e a escola não tem a preocupação de se adaptar às necessidades daquele aluno. Ok? Isso foi o que a gente acabou de ver sobre a normalização. Agora vamos ver cada resposta, cada opção e pensar qual opção nos atende. Letra A. Adotando-se o princípio da normalização, considera-se a deficiência uma característica da diversidade social e humana. Essa resposta não pode ser, não está correta, Porque quem considera que a deficiência é uma característica da diversidade social e humana não é a normalização, é a inclusão. Então, a resposta A não está correta. B. O princípio da normalização trata exclusivamente da intervenção médica. Não, também não está correto, O princípio da normalização, o que ele fala? Ele tenta criar condições o mais parecidas possíveis para as pessoas com algum tipo de deficiência quanto às condições de quem não tem deficiência. Então, ele não está restrito apenas à intervenção médica, É um princípio mais amplo. Letra C. Estudantes com superdotação, altas habilidades, não sendo considerados alunos com deficiência, não fazem jus ao atendimento educacional especializado. Esse tema, superdotação, altas habilidades, eu ainda não falei, não apareceu aqui. A gente, quando falou de normalização, não falou sobre ele. Então, provavelmente não é esse item também. E além disso, a questão está errada. O enunciado aliás, a questão não, a opção C, ela tem um enunciado errado. Está dizendo que essas crianças, com superdotação e altas habilidades, elas não fazem jus ao atendimento educacional especializado. Ao final da aula, a gente vai saber que elas fazem jus, sim, que esses alunos também são atendidos pelo atendimento educacional especializado. Então, a resposta C também está errada. D. O princípio da normalização corresponde ao princípio da inclusão. Já está errado, porque o princípio da normalização ele não corresponde ao princípio da inclusão. O princípio da normalização tem relação com a integração. Mas vamos continuar lendo a questão. Sendo a diferença entre ambos apenas terminológica. Não, está errado. Então, não é a resposta D. Vamos então ler a opção E, que é a nossa última opção. Vamos ver se ela salva aí, se é a opção correta. Sob o enfoque da normalização, a educação especial deveria criar às pessoas com deficiência condições semelhantes, tanto quanto possível, às condições da sociedade consideradas normais. É isso mesmo que visa o princípio da normalização. Então, a resposta correta é letra E. Vamos conferir? Isso aí, resposta correta, letra E. Agora eu vou falar com vocês sobre os marcos históricos e legais das políticas inclusivas na educação brasileira. Então, a gente vai falar sobre a Constituição da República de 88, sobre a Declaração de Salamanca de 94, sobre a LDB de 96 e sobre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. Vale lembrar que tudo isso está na apostila e que na apostila, aliás, eu trago mais marcos históricos, mais leis. E aqui eu fiz um recorte, por uma questão da dinâmica da aula, mas que vale a pena todo mundo ler tudo que está lá na apostila. Dentro desses documentos, quando a gente pensa na inclusão, todos eles são muito importantes. Mas se eu tivesse que destacar um, eu destacaria o último, que é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Esse documento é fundamental para a gente pensar a questão da inclusão das pessoas com necessidades especiais ou com deficiência. Vamos analisar então cada um deles agora.
Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. Então, gente, desde a Constituição, a educação ela já figura como um direito de todos e dever do Estado e da família. Então, isso é muito importante, porque a partir então da Constituição, todas as leis, todos os marcos vão repetir isso, que a educação então é um direito de todos. Quando a gente fala todos, inclui até mesmo, né, as pessoas com algum tipo de necessidade especial. Em outro artigo, a Constituição vai falar sobre a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Vai dizer que isso, mais uma vez, é um princípio do ensino. O Estado, então, garante atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, mais um artigo da Constituição que vai nos dizer que o Estado tem que garantir atendimento aos portadores de deficiência, atendimento educacional, tá? E traz uma novidade aqui, que não é qualquer atendimento educacional, que a preferência é na rede regular de ensino. E eu acho importante também a gente ter em mente que o que está aparecendo no artigo é a palavra preferencialmente, não exclusivamente. Então, pode até não ser na rede regular de ensino, ou seja, pode ser numa escola especializada, mas a preferência é que seja na rede regular de ensino. Gente, vamos fazer uma pausa agora, para daqui a pouquinho a gente voltar e ver com calma a Declaração de Salamanca?